Oi, Caio. O Caio, apesar de calado, ele é uma pessoa que adora conversar. E ele é simplesmente acho que o principal, na verdade, né, e o primeiro evangelista de experiência de usuário dentro do cenário de chatbot. Né? Todo mundo pensa assim, o chatbot é inteligência artificial, o chatbot é isso, é aquilo, mas não pensa na pessoa que está lá do outro lado projetando, ou até acho que é interessante, né, a gente ter uma curiosidade, como que é a vida, né, o que faz, né, onde vive, de onde veio, do que se alimenta, a pessoa que faz tudo, digamos, toda a projeção, né, o pensamento por trás daquele agente que diz: oi, fulano, tudo bem? Através de uma pequena conversa. Então, eu gostaria de primeiro agradecer o Caio, que está fazendo um road trip essa semana pelo Brasil, aí, palestrando em vários eventos e tal. E eu quero pedir uma salva de palmas para a gente dar boas-vindas para o Caio aqui para o Rio Grande do Sul. Valeu! Oi, galera, tudo bom? Tá bom assim? Falar mais alto? Tá ok? Primeiramente, antes de começar, não vou completar a frase, mas muito obrigado, Cíntia, pelo convite. Muito bacana estar aqui com vocês, compartilhando, sexta-feira à tarde. Eu ia até complementar o que ela falou, onde é que come, onde é que vive, sexta, no Globo Repórter, mas eu não sou muito bom com essas piadas. Eu vim conversar um pouco com vocês sobre minha experiência, sobre experiências de chatbots. Mas antes de começar, eu queria apenas acrescentar na discussão que estava tendo aqui do iFood, que é muito legal, especialmente a parte de dados. Só alguns pontos bem rápido. Eu acho que isso aqui não é novidade para vocês, a Lei de Moore, que é cada 24 meses. Aí tem gente, não, é 18. Mas, enfim, a primeira vez que ele falou foi 24 meses, dizendo que os transistores vão melhorando e por aí vai, a capacidade computacional. Isso vem acontecendo numa velocidade incrível. Um repórter da KPMG, é uma consultoria tipo a Gartner, ele saiu ano passado dizendo que 72% dos CEOs acreditam que os próximos 3 anos serão mais críticos para a sua indústria do que os últimos 50 anos. Isso vai ser bizarro. Isso tudo vai ser feito através de dados. Por quê? As coisas agora carregam dados. E daqui a algum tempo a gente não vai precisar mais conversar com as pessoas. Por quê? Todos os serviços já vão trazer os dados que a gente precisa. E aí vem uma última verdade, assim, que é bem dolorosa. Assim, o darwinismo digital é bem injusto com aqueles que esperam. Então, quem não está fazendo nada tem um perigo muito grande de ficar nu, tipo o Nubank. Vocês entendem o problema que está acontecendo nos bancos? O Nubank está fazendo uma disrupção incrível com os bancos. E isso não é chatbot, não é outra coisa a não ser experiências. Eles estão focando em experiências para agregar valor na vida das pessoas e eles fazem isso muitas das vezes através de dados. E as coisas estão ficando invisíveis. E eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Boa tarde, gente. Oi. Agora eu vou começar a falar um pouquinho. Eu vim falar um pouco sobre o papel do UX, User Experience, na criação de bots. Mas eu queria convidar vocês a entender um pequeno cenário. Por favor, não durmam. Vejam se isso acontece. My desk is on the 7th floor. If you need anything, you can call me. Make sure to keep your ID with you because you're going to need to badge in every time you re-enter. Cafeteria is on the 4th floor, and we generally take lunch about 12:30. This is where I'm sitting? For now, yeah. With the big move coming up, it's kind of crazy around here. I promise it's only temporary. All right, thank you. Fan, är det apparat? Nej! Det不是告诉我。老公啊，WeChat 不工作了。Come on! Legacy, we need Airbnb! This is not an Airbnb! Where are we, man? I don't know, man! I don't even know what city we're in! Look out! World leaders
forces are declaring a global state of emergency until the app situation can be resolved. Selfies! Hey, buddy! Selfies! Selfies! Apocalypse is nigh! Apocalypse is nigh! Okay, who wants to go first? It's right. Do you think we should have gone with the puppy face? I just ate this whole pizza by myself. Hashtag too delicious to share. Hashtag pizza emoji. Farm bill 2 right here, y'all. Hashtag instant food. Brian, looking for Brian. Hashtag does anybody want a slice? Que doido, né? Tipo, vê que louco. Isso aqui foi um vídeo de abertura da WWDC desse ano. Vocês sabem o que é esse evento? Para quem não sabe, que é pouca gente, eu acho, WWDC é um evento focado em pessoas que desenvolvem da Apple. É um evento anual. Eles fazem lançamentos de novas tecnologias, sistema operacional e por aí vai. Lançamento de produto novo é uns 2 meses depois, em setembro, e agora eles lançaram o iPhone X. Eu vou até falar sobre ele. Não sei se vocês vão concordar com o vídeo, mas será que vocês concordam que o mundo seria um apocalipse sem aplicativos hoje? Vocês não acham que seriam, não? Do nada, né? Tipo, como é que a gente ia pedir comida sem aplicativo? Vê que louco como é que ia ficar. E é estranho a gente pensar e tentar entender ou visualizar tipo, quão dependente a gente se tornou de um determinado dispositivo, se ele é tão novo, tipo, ele acabou de completar uma década. É parado para pensar, tipo, o primeiro iPhone foi lançado 27 de junho de 2007. E esse ano ele fez 10 anos. Mudou completamente o nosso jeito de interagir com serviços. Tipo, mudou a nossa interação também como pessoas e vem mudando cada vez mais. E aí, agora eu queria tentar contextualizar vocês o porquê que a gente está falando de chatbot hoje e não antes. Porque chatbot existe desde a década de 60. Não sei se vocês sabem, a Eliza. Bem, basicamente é uma analogia bem simples, mas o que a Apple fez foi trazer a tecnologia e colocar nas nossas mãos. Hoje a gente tem literalmente um computador nas nossas mãos. Dá para a gente trabalhar, passar o dia inteiro na rua trabalhando pelo celular. É bizarro, né? Tipo, 10 anos atrás não tinha como fazer isso. 20 anos atrás você tinha que ir no prédio para usar o computador. Vê, que doido. A IBM era assim, tipo, elas construíam computadores que eram um prédio. Aí chegou alguém e disse assim, não, computador pessoal, cara, esse é o futuro. Aí veio alguém comer um pedaço da maçã e mudou a indústria inteira. E hoje a gente tem computadores com maçã ainda. Vê que louco. Com um tempinho, ou uma coisa que a gente está começando a ver muito agora no Brasil é esse lance de transformação digital, digital transformation. Muito executivo vem falando isso. Eu estou no processo de inovação aqui na empresa. O que é que está fazendo? Transformação digital. Aí eu... Tá, mas o que é essa transformação digital? Não, é só digital. Aí eu... Tá, vamos entender mais sobre isso. E vocês conseguem ver isso em vários outros cenários. Por exemplo, tem vários serviços hoje se transformando em app. O banco está ficando nu. De novo, já falei. Mas e carona? Vocês não acham que mudou um pouco? Como é que a gente iria pedir carona há 5 anos atrás? Sem isso aqui. Tem que ligar para o pai, para a mãe, namorado. Ei, dá uma carona aqui que eu estou perdido. Tipo, tá onde? Não sei, mano. Tem algum ponto de referência? Tem. Deixa eu olhar aqui. Onde é que é? Não sei onde é, não. Vou olhar. Então, tudo isso veio mudando e está mudando cada vez mais com o passar do tempo. E aí, galera, eu queria convidar vocês para uma breve historinha. Que assim, ó, se quase tudo tem a mesma cara, a experiência vai ser um fator fundamental de escolha. Eu vou usar aquele produto não é porque é apenas mais barato, é porque ele me traz a comida na hora que eu quero, é prático, eu posso pedir de qualquer lugar, eu posso pegar uma carona mais barata ou pagar o preço justo, eu posso não usar o aplicativo porque lá em São Francisco ele promove estupro e racismo dentro do escritório, que é o que aconteceu com o Uber, não sei se vocês leram essa história. Enfim, teve maior treta. Enfim, tem várias outras experiências que existem que são invisíveis e a gente não sabe. E quando a gente pensa em, tipo, onde é que as pessoas hoje estão tendo experiências na vida real, ou, quer dizer, na vida, vocês acham que é aonde? Na vida real ou na vida digital? Digital, né? E na vida digital, onde é que vocês acham que está acontecendo? Pois é, Facebook. Na verdade, o Facebook já falou, tipo, cara, trocar mensagens é uma das poucas coisas que as pessoas fazem mais do que usar as redes sociais.
Então, não é apenas em Facebook, é trocando mensagens, seja lá onde for. E aí isso está acontecendo em vários outros cenários. Por exemplo, apenas no Messenger, que não é mais Facebook, é Facebook Messenger, 67% das pessoas elas enviam mais mensagens de textos hoje do que há 2 anos atrás. Vê que louco. O WhatsApp não vem falar aqui no Brasil, porque é ultimato. Uma outra pesquisa também do Twitter, ele diz que as pessoas estão dispostas a pagarem até $17 mais para ter uma resposta instantânea. E como o Twitter é mensagem também, é aquele direct message, cara, eu quero ser respondido rápido. E só um dado curioso, que tem a ver com esse bichinho que eu trouxe aqui, 50% dos adolescentes e 41% da população adulta já fazem pesquisa por voz e comando. Então, é um novo tipo de interação que está surgindo. Mensagem, voz e por aí vai. E quando a gente for pensar em um pouco mais numa visão de negócio, empresa para público, como é que vai ser o go-to-market? Ou como é que vai ser a experiência omnichannel do meu canal de comunicação e por aí vai? Cara, você tem que pensar nisso. O Facebook ele já pensou e está dizendo assim, cara, eu quero que as pessoas conversem com as empresas assim como elas conversariam com os amigos. E é mais ou menos por isso que hoje a gente está vendo e está existindo esse rolê de chatbot. Porque se está todo mundo conversando, é óbvio que as empresas vão querer conversar também. E é óbvio que algumas empresas vão querer fazer dinheiro em cima disso. Então, é basicamente por conta disso que hoje a gente está ouvindo muito essa tendência de chatbot, porque as pessoas realmente estão muito mandando mensagem de texto. Inclusive, tem gente aqui na sala mandando mensagem de texto. Vê que louco. Então, tipo, tem uma fatia de mercado enorme. Ficar dentro da jornada, do dia a dia das pessoas, é um interesse muito grande para as empresas. Fazer dinheiro, saber o que elas estão falando e por aí vai. E aí, eu estou aqui para falar um pouquinho disso com vocês, compartilhar minha experiência. Tipo, olá, boa tarde. Agora eu vou me apresentar. Tipo, eu me chamo Caio Calado. Eu trabalho numa empresa mineira, fica lá em BH, Uai. Mas eu não sou de BH, Uai. Eu sou de Recife, Oxi. Eu trabalho como UX Chatbot Designer. Eu risquei ali o chatbot, nem dá para vocês verem, eu acho. Mas, basicamente, eu trabalho com experiências. Tipo, eu tento entender as pessoas e sugerir experiências e sugerir frameworks. Além disso, eu gerencio uma comunidade chamada Bots Brasil. Tem mais de 7 mil. Tem alguém nesse grupo aqui? Tem algumas pessoas. Oi? Estamos aí, firmes e fortes. Eu queria até falar um pouquinho disso, porque tem a ver com o que vocês estão fazendo hoje. Tipo, esse lance de comunidade, trocar eventos, é uma oportunidade muito interessante de você conhecer novas pessoas. Eu conheci a Cintia num evento também. Cá estou eu, compartilhando um pouco com vocês. Eu acho que é uma oportunidade para vocês conhecerem outras pessoas e expandir o network de vocês. No caso do Bots Brasil, especificamente, é uma comunidade de pessoas interessadas em chatbots. Então, não tem ninguém lá para vender, jabá, vai aparecer um ou outro, mas a ideia é que você possa conhecer pessoas, não empresas, pessoas. E eu faço muito isso na minha vida madrugada, que é o que eu estava conversando com a Cíntia aqui fora, que às vezes a gente tenta dormir e tal, aí não dá, porque a gente tem que, o corpo reclama, você tem que dormir agora. A gente organiza eventos, a gente mapeia um pouco o mercado, tem o Chat Club lá, a gente conhece o pessoal da Mobile também. Isso aqui foi um landscape que a gente fez com o Cenário Nacional de Bots. A gente organiza vários eventos gratuitos, com muita gente pelo Brasil, já fez uma conferência, foi super bacana. Mas eu não vim falar disso aqui hoje, eu vim falar sobre bots. Antes de eu falar um pouco sobre isso, eu preciso citar e compartilhar um pouco com vocês esse conceito de transformação digital. Se vocês nunca ouviram falar, ou é uma novidade, porque é novidade ainda para muita gente, desculpa, basicamente tipo, o software está comendo tudo, e isso está vindo numa velocidade assim, incrível, em vários sentidos. Eu vou só tentar explicar bem brevemente, mas assim, transformação digital nada mais é do que fazer as coisas se tornarem digitais e adaptar a cultura para abraçar o digital. Não adianta nada fazer meu site da minha empresa se ninguém sabe usar computador. Então, eu tenho que adaptar isso também. Eu tenho que ensinar as pessoas a adaptarem elas, a entender e interagir com esse lance digital. Então, por exemplo, antigamente, como é que a gente fazia para saber, sei lá, a previsão do tempo? Tinha que ir lá no jornal, esperar ele imprimir, olhar para ele, eita, peraí, está impresso. Era um dado que era impresso, eu não podia mudar ele. Depois de um tempo, a galera começou a perceber que, tipo, cara, tem como tu fazer isso em um formato de um app, trazer informação e atualizá-la o tempo inteiro. Aí chegou uma outra galera e disse assim, opa, peraí, dá para colocar isso dentro do meu app. E aí o app virou uma funcionalidade de um outro app, que é isso aqui, é o Facebook me dando bom dia e me trazendo a previsão do tempo.
Só faltou a música do Windows, mas ainda vai chegar lá. E aí, por fim, essas coisas agora estão se tornando parte do OS. Tipo, ele já está lá nativamente. Então, não precisa mais baixar, porque já tem lá. Sendo que chegou um outro cara e disse assim, pô, bacana, isso realmente está acontecendo. Mas aí uma outra coisa vai engolir o software. E aí, galera, é isso que vocês precisam pensar, porque AI vai vir numa velocidade incrível. Então, uma vez que aqui eu posso apenas consultar o dado, saber a previsão do tempo e tal, nenhum deles eu posso chegar e perguntar para ele, cara, eu preciso usar uma jaqueta hoje, um casaco? Ele vai dizer, não, que nem aquele cara ali fez. É um gato de Brooklyn, que eu converso com ele sobre previsão do tempo. Estou vendo que ficou meio ruim o projetor, mas eu prometo que não vai ter poucas imagens assim, tá? Então, daqui a algum tempo, a gente vai começar a ver muito mais serviços empoderados por inteligência artificial. Inteligência artificial não é apenas saber conversar, tá? Tipo, é extrair informações de dados e trazer isso de uma forma mais palpável para a gente. Entender o que as pessoas falam é apenas uma parte, um subcampo desse grande campo. E aí a gente começa a ver coisas assim, que é o que está aqui, outros tipos de serviços, a Siri, o Google Home, Poncho, por aí vai. Isso é uma coisa muito legal, tipo, é meio futurista, mas eu queria ser bem sincero com vocês, assim, que existe uma grande diferença e um grande gap entre a realidade e a expectativa. Isso é muito bom, porém é uma bosta, porque atrapalha um pouco os negócios e é difícil a gente tentar vender uma coisa que as pessoas ainda não entendem direito. Ah, eu vi aqui no filme que dá para fazer um cara se apaixonar por um robô. Então, cara, é um filme. Ah, mas dá para fazer uma conversa mais humanizada usando um serviço, sei lá, Watson da vida. Cara, não é bem por aí. Não é tão simples assim quanto parece. E, sei lá, se vocês já ouviram falar do Turing, tá aí. O Turing é mais de quase 50, 60 anos e ninguém passou ainda nele. Mas, basicamente, se a gente for pensar em tecnologia, acho que vocês já devem ter ouvido falar do Hype Cycle, da Gartner. Toda vez que existe uma nova tecnologia, tem fases, que é o lançamento, expectativa muito alta, a decepção, nossa, que bosta. Depois vem a consolidação e a adoção. Isso é uma coisa que não sou eu que estou dizendo, é a Gartner. Ela já tem vários anos e ela é uma consultoria enorme para grandes empresas. E ela criou esse modelo para várias tecnologias. Drone, que é uma coisa que está bem popular hoje, ele está começando a subir aqui, tá? Vocês acham que o chatbot está onde? Expectativa? Na verdade, a gente ainda está chegando lá. E ainda vai vir o período de desilusão. Então, o desafio que a gente tem hoje é de mostrar para as pessoas que tem muita coisa que dá para fazer hoje, baseado na realidade, mas a gente tem que preparar e ajudar as pessoas a, tipo, cara, não caia na desilusão, não ache que é tão simples, não é tão barato quanto você imagina, vamos tentar construir um negócio junto, vamos fazer uma versão enxuta, melhorar com dados e evoluir o produto. Então, esse é um desafio que eu tenho muito grande, e eu vou compartilhar um pouquinho disso com vocês mais à frente. Só para definir algumas coisas, chatbots, eles nada mais são do que softwares, serviços, que as pessoas podem interagir e conversar a partir de mensagens. Se você chegar lá no Google e buscar lá, o Wikipedia vai dizer que é um robô que tenta ter uma conversa como se fosse ser humano. Isso aí é a definição do Turing, basicamente, tá? Do teste dele, o imitation game, que é você criar uma máquina tão inteligente que engane o humano. Não, não é por aí. É uma abstração de software, assim como app, assim como site. E a interação, a interface que a gente tem com esse serviço é conversa. Diante disso, a gente pode meio que dizer que existem diferentes tipos de chatbots. Aqueles são híbridos, que utilizam tanto regras e botões ou comandos específicos, quanto inteligentes mesmo, com inteligência artificial, no sentido de ter algum framework que entenda as intenções das pessoas, dado um determinado input. Pode ser as NLs da vida, NLP, NLU. A Microsoft tem um bem legal que se chama Luiz, não existe só o Watson, vale ressaltar. E a inteligência artificial em si ela pode aparecer de várias outras formas. Por exemplo, isso aqui vocês sabem o que é, né? Tipo uma TV que a gente tem em casa, também chamada de TVs inteligentes. Algumas delas entendem até comando de voz, mas você já conversou com sua TV? Então, elas são inteligentes, mas a inteligência dela não é inteligente de saber conversar, apenas no sentido de estar integradas com serviços. E a inteligência vem disso, de tipo, entregar um valor, uma proposta de valor para o cliente final, ou consultar alguma informação, ou trazer filmes
para a galera assistir, e por aí vai. Mas, assim, existem várias outras distinções, vários outros desafios que a gente tem que vencer. Tipo, cara, o mindset de app, site é um, para chatbot é outro. O tipo de interação e o tipo de pensamento que você tem que ter quando vai criar um site é um. Quando você vai criar um bot, ele é meio que outro. Então, quando eu estou com um site, um app, eu preciso baixar, eu preciso aprender. Eu sou limitado pela UI. Tudo que eu posso fazer no app é o que ele tem lá, na tela dele. Com o chatbot, não. Tipo, eu não preciso baixar, não preciso aprender. E ele pode ser empoderado pela UI. E aí chega muita gente, mas eu vou criar uma conversa não humanizada usando o botão. Cara, ninguém quer nem... Eu não vou passar o dia todo conversando com seu robô, velho. Eu só quero conseguir o que eu quero. Quem está tentando fazer isso está querendo quebrar seu bot. Sendo bem sincero. Tem dado para mostrar isso também. E aí a gente vai entrar num conceito um pouco mais abstrato. Eu vou tentar explicar um pouco mais para vocês. Quando a gente vê o conceito de apps e sites, a gente tem uma palavra muito forte, que são as notificações push. Elas são criadas num contexto de ser uma notificação para muitos, várias pessoas vão receber aquilo. E o desafio com o chatbot em si é conversas. Tipo, eu preciso criar uma experiência que soe eu e você, apenas. Nada mais além. É uma história de amor. Não. Mas com isso a gente pode ver também outras coisas. Por exemplo, aqui tem um exemplo de um mailing. Confira essas ofertas do Black Friday. As empresas, com as notificações push, elas traqueiam quem abriu e quem clicou, e as pessoas apenas clicam. Eu só tenho um conjunto de ações por notificações. Eu só consigo fazer as ações daquele e-mail. Não tem nada mais além que eu posso fazer. Quando eu venho com um chatbot, é um pouco diferente, porque tipo, as empresas continuam traqueando quem abriu e quem clicou, porém as pessoas não mais clicam, elas interagem. Eu posso fazer qualquer coisa com o bot. Posso falar qualquer coisa, posso perguntar qualquer coisa. E as empresas conseguem colher um dado que com o app elas não conseguem. Então, basicamente, é eu falando assim, cara, qual é a diferença entre ler uma carta e conversar com alguém? Então, isso é muito... O que foi? Alguém falou, meu Deus? Não. Ah, tá. Não é tão pesado assim, não. Mas, assim, o mindset que a gente tem que abrir e as oportunidades assim, são infinitas. E a gente precisa saber explorar um pouco mais dela. Quando a gente pensa em conversa, propriamente dito, uma conversa é uma coisa muito abstrata e a gente precisa entender e enxergar vários contextos que a gente não consegue ver. Por exemplo, eu acho que vocês sabem que uma conversa em si ela existe por conta de dois participantes, no qual um tem algo a ser dito em um determinado contexto, com a linguagem específica. Eu estou aqui falando com vocês sobre chatbots num evento em português. Se eu chegar e falar em inglês, será que todo mundo vai entender? Não sei. Como é que eu estou interagindo ou conversando com vocês? Via voz e via visual, meus slides. Vocês estão conseguindo ver a minha ideia e algumas pessoas de vocês estão me dando feedback. Tipo, vocês estão avaliando o tempo todo. Tipo, tá assim. Aí tem gente assim, meu Deus. Aí eu não sei o que a pessoa quis dizer. E essa pessoa ela pode decidir engajar comigo, interagir ou não. Se ela decidir interagir, a gente vai fazer pela mesma interface. Se a gente está conversando via voz, a gente vai continuar a conversa. E a conversa ela existe dessa forma. A gente vai interagindo a partir de algum meio no qual a gente pode compartilhar os nossos objetivos. Eu sei que é uma coisa muito abstrata, coisa de design mesmo, mas... Os objetivos em si elas são bem estabelecidos quando a gente consegue saber que um está falando a mesma coisa com o outro. Ah, vou usar esse aplicativo aqui porque ele me ajuda a pedir a comida mais rápida. Pô, é isso mesmo que o aplicativo faz. Eu sei o que ele pode fazer, eu consigo habilitar uma transação a partir disso. Aqui tem um resuminho dela sobre isso. A conversa ela é montada, ou essas são as estruturas da conversa em si. Quando a gente pensa em chatbot, a gente precisa cada vez mais ficar atentos a esses tópicos que constituem a conversa, porque é o único meio da gente interagir com as pessoas. Tipo, a gente está interagindo via texto e a gente está conversando com as pessoas. E cada vez mais o rolê vai ficar invisível, porque isso aqui já é a evolução desse cara aqui. Vê, que doido. E cada vez mais a gente vai ver coisas assim dentro das nossas casas. Queria mostrar para vocês um perigo disso. Listen, Burger King. Quit messing with my mind. Quit messing with my emotions. You're watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper burger?
According to Wikipedia, the Whopper is a burger consisting of a flame-grilled quarter-pound beef patty, sesame seed bun, mayonnaise, lettuce, tomato, pickles, ketchup, and sliced onion. The problem is the definitions are coming from the Whopper's Wikipedia page. People trolled the absolute hell out of Burger King by constantly changing what Wikipedia said. Patty made with 100% medium-sized child. And after a few back and forth entries, Burger King eventually restored the original content. Google says it made changes to stop its devices from responding. At first, Google had said it would fix it, but then apparently Burger King released additional ads last night that still trigger it, so wow. Okay, Google. Okay, Google, what is the Whopper burger? Oh, it did work. It did work. These were the results. 9.3 billion global impressions. $135 million in earned media. Trending topic on YouTube, Facebook, Twitter, and Google Trends. Burger King's most talked about TV spot in history. Started a debate around the limits of advertising and invasive technology. Listen, was this innovative? Yes. It's pretty smart, but the future does scare me. And also, it does shine a light on the very real problem we're going to have with integrated smart households. Okay, Google. Thank you. Whatever. Tá vendo, galera? O futuro vai ser doido. E aí, quando essas paradas aqui deixarem de existir, a conversa, voz, vai ser um dos poucos meios que a gente vai ter de interagir com o serviço. Por exemplo, talvez muito em breve a gente vai conseguir pedir comida por um clique aqui no Brasil. Só a ideia. E quando as interfaces passarem a ser zero UI, o Facebook ele já falou, cara, o roadmap da gente para daqui a 10 anos é transformar o mundo em um Second Life. Vocês fazem ideia do que é isso? Todo mundo migrar para VR e AR, ficar dentro do quarto, comendo... Oi? Vai ser muito doido. E isso vai acontecer. Eles já falaram que daqui a 10 anos eles querem que o mundo seja assim. Então, cada vez mais a gente vai começar a ter interações invisíveis com os serviços. E a voz, essas coisas assim, vão estar dentro da nossa casa. Aí tem gente que está me olhando assim, tipo, tipo, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou criar alguma coisa nisso? Eu queria compartilhar com vocês um pequeno frameworkzinho in-house, como é que a gente como é que a gente trabalha dentro da Take. Basicamente, a gente chega, conversa com a galera, beleza, você quer fazer um chatbot? Deixa eu entender primeiro o que é que você realmente quer fazer. Vamos conversar um pouco sobre as suas personas, quem é que utiliza o seu serviço e qual é o problema que você quer resolver e que as pessoas podem lhe procurar para resolver. E aí ver se tem um fit ou não, porque às vezes o que você quer resolver não é o que a pessoa quer resolver. E aí tem um leque ou tem uma falha na inovação. Desculpa. Se você não sabe ou nunca parou para pensar sobre isso, pesquise um pouco sobre o conceito do Google, Micromoments. Vocês já ouviram falar? É aquele conceito que as pessoas procuram o Google para determinadas ações. Se você tem uma empresa ou um produto, esse é o caminho que você tem que procurar também. Tipo, por que as pessoas procuram a minha empresa? O que é que o meu serviço tem que as pessoas me procuram para oferecer para eles? O Google fala isso de vários outros aspectos. Para eles existe um momento, eu quero saber, eu quero ir, eu quero comprar. Não, o projetor até para mim está ruim. Eu quero fazer. Então, esses são os momentos que você tem que entender e ver como é que você pode oferecer uma experiência conversacional não para o seu cliente. Mas é nessa hora também que você tem que ter uma mente bem séria, ser bem crítico. Dizer assim, cara, eu acho que não vai dar não. Porque o que você quer resolver, eu acho que para a sua persona, isso não é uma solução via bot. E já teve cenários de eu estar conversando com o cliente, a gente lá ideando e tal, tipo, cara, não, tipo, bacana, a gente assinou o contrato e tal, mas eu acho que para você não vai agregar. Eu posso até fazer dinheiro para minha empresa, mas para você não vai gerar valor. Então, eu acho melhor a gente ou mudar o problema, ou pivotar a ideia, ou cancelar o contrato. Eu não vou gastar meu tempo, você não vai gastar seu dinheiro e todo mundo fica feliz. E a gente tem que ser bem criterioso e entender bem que eu estou falando muita coisa legal, mas assim, existem cenários que realmente não fazem sentido ter um bot. E a gente precisa ser maduro o suficiente para dizer, cara, não, esquece. E já teve vários, só por conta do tempo, não vou ficar falando aqui sobre eles.
O segundo passo é, beleza, eu já entendi o que você quer fazer, vamos entender melhor um pouco sobre os seus objetivos de negócio. Ou onde é que as interações das pessoas hoje existem no seu serviço. Por quê? É nesse ponto aqui que a gente não quer reinventar a roda, sabe? Tipo, pô, vou chegar aqui, todo mundo chega para mim, liga para o lugar, pergunta qual é o cardápio, quais são as opções, quanto custa, não sei o quê. Cara, o mindset já é aquele. Posso criar alguma coisa mais autoral? Pode, mas você precisa primeiro entender a fotografia do momento, para não meio que mudar o mindset. Quando você faz uma coisa muito disruptiva, as pessoas não entendem, elas não usam. Entenda, as pessoas são preguiçosas. Quanto mais fácil for para elas, vão migrar. E a inovação, assim, ela não existe de uma hora para outra, tem um processo de adoção. É nessa hora que o design de serviços ele vai ter um papel fundamental nisso, porque ele vai poder fazer tipo, o Service Design Blueprint, vai poder entender melhor todos os pontos de contato do seu produto com o cliente final, vai poder entender melhor a jornada, o mindset do seu cliente, e vai ver quais são os pontos de contato que fazem sentido ter um chatbot ou não. E aí também entra um outro conceito que você pode analisar e entender bem, que se chama design antecipatório. Alguém já ouviu falar desse conceito? Uma pessoa. Basicamente, o design antecipatório é o que vocês fazem ou vocês interagem com ele o tempo todo. Alguém assiste Netflix? Spotify, Daily Mix, Descobertas da Semana. Tudo isso são decisões, são experiências que essas empresas entenderam para otimizar o seu dia. Cara, as pessoas perdem muito tempo procurando filme no Netflix. Como é que eu posso usar dados para melhorar o tempo de escolhas ou a jornada delas? Eu pego dados e simplesmente sugiro filmes baseados no que a pessoa assistiu antes. É a mesma coisa no Spotify. A sua playlist é montada baseada no que você escuta. Não é nem o que você escuta, eu ainda vou ser um pouco mais além. Tanto o Netflix quanto o Spotify, você precisa treinar o algoritmo. Isso aqui eu gostei, não, isso aqui eu não gostei. E você vai dizendo, quanto mais você fizer isso, é muito mais provável que ele crie uma playlist que você gosta. E isso a gente chama de design de antecipação. Tem a galera da TW aqui, eles têm uma pegada bem agile também. Vocês podem também optar por um framework enxuto, direto ao ponto, Paulo Caroli, por aí vai. Você também usa muito disso. Na verdade, a gente tem vários canvas internos para tentar agilizar o nosso processo, até porque ninguém quer perder dinheiro, né? Todo mundo quer ser agile. E, por fim, tem gente tirando foto. Galera, relaxa, os slides estão no final. Fiquem tranquilos. Se quiserem tirar foto, fica aqui, vocês me mandam, eu mando para minha mãe. Mãe, eu fui impor. E o último ponto em si é quando você começa a pensar mais sobre a conversa. Percebam que eu estou falando do chatbot, né, nem aqui, eu não falei de tecnologia, não falei de chatbot, nada. É o último ponto que eu começo a pensar. Por quê? Às vezes aqui eu já consigo ver que, cara, vamos abortar a missão, vamos testar, prototipar bem rápido para ver se realmente liga ou não esse projeto. Se não tiver, aborta. Vamos mudar. Quando eu começo a pensar na persona, ou no bots, ou nas interações em si, eu posso falar um pouco do que ele vai precisar, IA ou não, Watson, Luiz, por aí vai. E na conversa em si, uma pessoa, um profissional que pode me ajudar bastante é o estrategista de conteúdo, ou Strategist UX. É essa pessoa que fica pensando em todos os pontos de contato da empresa, desde linguistas e por aí vai. Acredita, existe um mundo que é além do desenvolvimento, existe um mundo além do técnico, que criam produtos, e tem gente que às vezes fica assim, cara, sabia que é importante ter um linguista para escrever textos no seu aplicativo? Cara, não, pô, escreve, está muito claro para ele. Não. É nessas horas também que quando a gente está pensando no bot, a gente começa a considerar ele como uma pessoa. Será que ele falaria isso ou não? Ele usaria emoji ou não? Qual frase ele não pode falar? Eu vou dar um exemplo aqui, eu espero que vocês consigam ver comigo. Imagina a Tim, a Oi, iniciando a conversa, imagina a Tim, a Claro, iniciando a conversa com a seguinte frase. Oi, tudo bom? Vocês conseguem ver o problema que isso pode causar? Então, tudo isso tem que ser pensado. E é com muita calma, não é muito simples a gente analisar e vir com um negócio simples. E é basicamente assim que você pode chegar e criar um chatbot, assim, no sentido mais de experiência. Percebam que o bot em si ele começa a existir, ser prototipado no final, depois que você já tem todo esse cenário montado, que vai facilitar o seu trabalho e alinhamento de expectativas,
principalmente por conta daquilo que eu falei, existe um grande gap de realidade e expectativa. Então, por isso que metodologias ágeis podem ajudar você a alinhar isso com o seu cliente e agilizar o processo de desenvolvimento do robô, do bot. Isso tudo é um processo assim, extremamente centrado no ser humano. Você sempre tem que estar pensando nas pessoas, conversando com as pessoas, validando, testando, mudando. A conversa em si evolui. Percebam que eu comecei falando aqui um negócio nada a ver do chatbot, agora eu só estou falando de chatbot. Então, tudo isso tem que ser pensado com o bot. A conversa em si ela vai evoluindo como uma pessoa também. Então, você tem que sempre estar atualizando o conteúdo dele e por aí vai. Se eu pudesse dar algumas dicas para vocês, seriam mais ou menos assim. O primeiro ponto é, beleza, sentei com o cliente, pergunta para ele, cara, realmente você tem alguma coisa que pode ser resolvida na conversa? Não, tem muito processo, não sei o quê. Próximo, tipo, vamos ver. Você tem alguma dor específica, uma experiência que você quer oferecer, uma oportunidade, você tem objetivos estratégicos, KPIs para isso, será que vai lhe ajudar ou não? É um produto, vocês estão vendo que isso é um formato de um produto de verdade? Depois você começa a pensar, tipo, pô, será que você realmente está preparado para ter? Aí que entra nessa transformação digital. Ah, não, já estou tendo o processo de transformação digital. Beleza, tem a API, que é a API. Tipo, cara, tu está tendo o teu processo de transformação digital, tu não tem nenhuma API para a gente poder consultar algo. Não sei o que é isso não, tem que falar com o TI lá. Cara, isso tudo tem que ser pensado também. Não somente a API, mas também a nível de conteúdo. Você tem conteúdo, uma base de conhecimento específica, você tem integrações disponíveis, tem alguma coisa, cara, digital. Se você não tiver nada disso, nem inteligência artificial, nem cite o Watson, porque você só vai gastar dinheiro fora. Se você não tiver nada disso. Você tem que investir, e é um tempo que demora. E, por fim, é mais ou menos assim, cara, sua marca sabe se virar na mesa de bar? Tipo, você tem uma persona bem definida de como seria esse projeto, você tem um time que possa me ajudar nisso. Se você não tiver nada disso, eu posso lhe ajudar a fazer também. Mas, se você não tiver isso, vai ser muito difícil você começar a criar uma coisa mais disruptiva. E é um desafio muito grande, porque ele tem que sempre estar evoluindo e sempre estar criando coisas novas. Eu sei que isso é difícil, mas eu queria trazer um exemplo mais prático para vocês conseguirem ver. Em agosto desse ano, a gente organizou um evento lá em Belo Horizonte para 400 pessoas. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, um evento muito grande exige um time muito grande para tomar conta como staff. A gente pensou assim, cara, já que é um evento de chatbot, será que valeria a pena a gente começar a trazer uma experiência de um bot para dentro do evento? E aí a gente começou a idear e fazer várias hipóteses sobre isso. Nesse processo de entendimento da persona, a gente achou uma dor interessante, a gente queria explorar um pouco mais dela. Então, por exemplo, teve a galera tirando fotos aqui. Poxa, o palestrante não deixou o link para baixar os slides. Isso é uma dor que muita gente tem e quer resolver isso. Aí a gente pensou, pô, vamos explorar uma coisa com o bot a partir disso. Vamos entender melhor a jornada, como é que é a vida da pessoa que está sem slide. Às vezes ela fica meio puta, né? Que tipo, ela percebe que o cara não deixou. O slide está no final, by the way. Tipo, tem um link lá para vocês baixarem. E se a gente for pensar um pouco mais, a jornada em si ela pode ser muito dolorosa. Até um mês depois o cara conseguir receber os slides. E isso poderia ser resolvido, talvez, com algumas etapas adaptadas. Isso aqui foi só um mapeamento da jornada em si, de quando a pessoa estava no evento até ela realmente receber os slides. Percebo que existiram vários pontos de contato. E aí cara, beleza, existem alguns pontos interessantes que eu posso trazer isso para dentro do bot. Esses são os pontos que eu quero explorar e esses são os pontos que eu vou transformar em uma conversa para o bot. E aí eu tenho uma visão um pouco mais macro do que é que o bot vai fazer, ou eu posso montar uma arquitetura mais macro e ir conversando e co-criando com várias outras pessoas. Isso aqui é um bot bem simples, tá, gente? Mas pode crescer exponencialmente muito rápido. E no caso dos slides em si, era apenas um ponto de contato, uma notificação com os slides. Então, aqui o push, toma aí. E, para a pessoa, o usuário final, era uma conversa, aparecer dessa forma para ela. Isso tudo tem que ser pensado e validado. E foi assim que aconteceu durante o evento. Aqui tem uns exemplos do fluxo, só um recorte. Esse, como eu falei, era um bot simples, mas isso pode crescer muito rápido, ficar enorme. E pode ter problema, porque quando é muito grande, para atualizar fica difícil também. Então, tem que estar sempre alinhado, tem que ser sempre ágil. E aqui tem os resultados para compartilhar com vocês. Vocês já foram em eventos que tem... O evento aqui tem app? Não, então, eu vou poder falar. Vocês já foram em eventos que tem app? Vocês já baixaram? Vocês baixaram e desinstalaram, né?
Então, nem sempre todo mundo baixa aplicativos de evento. Inclusive, quando baixa, nem todo mundo usa. A gente teve um case com o Rock in Rio. O Rock in Rio tinha um bot e tinha um app. O bot tinha 3,5 vezes mais engajamento do que o app. E chegou no ponto que o app começou a fazer comercial do bot. Porque eles estavam vendo que estava tendo mais retorno a partir do bot. Por quê? Cara, você está conversando com seus amigos e lá aparece o bot no meio. Você clica só por curiosidade. É que nem é rato em e-mail. Todo mundo abre. Ih, mano, o cara errou, deixa eu ver o que é que ele errou aqui. E com esse bot em si, a gente conseguiu ter 95% das pessoas no evento utilizaram o bot. A gente fez uma estratégia meio diferente, a gente colocou alguns scanners espalhados pelo evento. Você podia chegar lá, escanear e receber um brinde na hora. Aqui é a interação. 35% dessas pessoas enviaram feedbacks durante todo o evento. A gente sabia tudo que estava acontecendo, de manhã, antes do coffee, de manhã, depois do coffee, de tarde, depois do almoço, de tarde, depois do coffee. Tudo isso a gente sabia como é que estava o evento. E, obviamente, né, tipo BR, ele ia tentar trollar e ganhar 2 brindes. Então, a gente pensou nisso também. Então, se chegasse um BR lá e tentasse, um Rue BR, né? E tentasse trollar o bot para conseguir um brinde extra, a gente também colocou algumas piadas dentro do bot. A gente tinha liberdade para colocar e tipo, fazer um negócio mais engraçado. Tipo, moleque, lhe peguei. Tipo. Mas, assim, eu sei que talvez um case da nossa empresa, de um produto interno, não soe tão interessante para vocês. Eu queria mostrar para vocês um case da nossa empresa, mas que outra pessoa falou. O cara que vai falar, ele é o VP do Messenger. Ele é o cara que está abaixo do Mark Zuckerberg e ele foi um dos caras que meio que trabalhou no início do PayPal e da eBay. Então eu acho que ele sabe o que está falando. Now let's talk about ways to open conversations. There are lots of ways to open conversations organically. We have plugins, we have QR codes, we have m.me URLs that you can append to emails and everywhere you want, but there are also great paid ways to open conversations. So click-to-messenger ads are now available on Facebook, on Instagram, and now, of course, in Messenger itself. And so a few examples. So Casas Bahia is a Brazilian company, and it partnered with Take to open conversation and threads for the Brazilian equivalent of Black Friday. And the results are staggering. Like 35% were completely new to the brand, 50% have a higher average purchase on their experience in Messenger versus their mobile web version, and 77% who received an offer clicked on a link. I mean, I don't know about you, but like, I don't remember running a campaigns with 77% click-through rates. So this is actually really working, and now that Casas Bahia has an open thread with all of these clients, they can re-engage and retarget and continue marketing new products and new promotion. Então, eu não sei vocês, mas vocês gostam de receber oferta? Não, né? Tipo, no caso dele, ele conversou com 51 mil pessoas em 5 dias e 77% delas clicaram na oferta. Então, isso é uma informação muito relevante para as Casas Bahia, porque ele sabia, um dos objetivos dele era criar lead e depois enviar a oferta. Então, para as Casas Bahia era uma informação muito rica, saber quem quer o quê e quando enviar. E quando ela enviou, 77% dessas pessoas clicaram. Então, esse é um case tipo global que o próprio VP do Messenger falou. E era mais ou menos isso que eu queria... Ops, faltou um carinha ali. Era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu apresentei um pouco sobre o contexto de por que a gente está falando de chatbots hoje, não antes. Depois eu mostrei para vocês um pouco mais sobre o processo de criação para esse tipo de tecnologia. Dei alguns exemplos, mostrei um exemplo prático, mostrei um produto real como case também. E é mais ou menos dessa forma que vocês podem pensar e meio que criar um chatbot. Claro que isso é uma nova tendência. Como eu falei, é um novo mindset. Com um novo mindset, novos desafios existem. Então, tem muitos aprendizados rolando. Eu tenho o privilégio, digamos assim, de estar acompanhando, testando, e a liberdade também na minha empresa de poder testar, fazer, errar rápido, melhorar e aprender. Mas, assim, tem muita coisa ainda para a gente descobrir e muita coisa para aprender. Antes de encerrar, eu queria só falar um pouco do posicionamento da Take no mercado em relação a isso. A gente acredita que, não bots, chatbots especificamente, mas os softwares em si, eles vão
habilitar infinitas oportunidades de experiências entre empresas e pessoas. A gente vê os bots ou os chatbots como um novo meio de interação e que vai ser adotado muito rápido, porque essas coisas estão chegando e vão chegar com uma velocidade incrível. E a gente se posiciona no mercado como um hub. A gente quer ajudar as empresas a entregar esse tipo de software para os seus clientes. A gente criou uma plataforma chamada Blip, blip.ai, se vocês tiverem interesse de ver. Tem até uns adesivos aqui dele, aqui na frente, se vocês quiserem pegar ou conversar um pouco mais sobre isso. Esse ano, 2018, tem um desafio muito grande de tentar educar mais e trazer mais informações sobre o Blip. Mas, por fim, tudo que eu falei aqui pode soar muito legal, meio futurista, e eu sei que muita gente acha isso bacana, e o desejo de muita gente é que a gente possa ter uma vida mais ou menos assim, né? Tipo, a gente aproveitando com as nossas famílias, ter um futuro que a tecnologia vai criar para a gente vai poder viver melhor, aproveitar nosso tempo, estar com o que a gente quer, e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, se isso der errado, vai ser muito triste, porque a gente vai se tornar um prisioneiro das tecnologias. E isso já está acontecendo. Quantas vezes vocês já foram no restaurante, está lá 5 pessoas na mesa, todo mundo no celular? Que triste, sabe? Tipo, a gente não tem, às vezes a gente não tem esse momento de interação humana. E isso está vindo. E vai vindo a uma velocidade assim enorme, de uma maneira que a gente não esperava. E esse é um problema que vai atingir muita gente. Se você nunca parou para refletir sobre esses questionamentos ou sobre o que está acontecendo sobre automação e inteligência artificial, acompanhe uma discussão entre esses dois caras, que está meio pesada um no cara do outro, está até engraçado. Esse cara não sabe de nada. Não, ele que não sabe, enfim. Está tendo um debate super interessante sobre automação e inteligência artificial entre o Elon Musk e o Mark. E eu acho que vale a pena vocês refletirem também, porque vocês são as pessoas que estão construindo esse futuro. E era isso que eu queria falar com vocês. Tipo, muito obrigado. It's 16 hours. O computador fala. Valeu, gente. Obrigado. Inclusive, os links para os slides, pode tirar foto. Vou ficar aqui só para fingir que eu estou falando. Mas é isso, gente. Muito obrigado. E eu estou aqui à disposição até o final do dia. Eu viajo de 11h30. Meu nome é Fernando. Eu trabalho... Eu mexo bastante no meu pessoal, não tanto no trabalho, com um chatbot do Google, mas principalmente eu tenho um Alexa em casa. Principalmente para automação residencial. O que eu sinto mais falta hoje em dia do chatbot, até quando eu mexo no Facebook e o do outro, é o chatbot lembrar a conversa que ele estava tendo contigo alguns momentos atrás. Por exemplo, lá em casa, um negócio que eu estou tentando fazer agora com a minha TV, utilizando o do Google, do celular, acabei de pedir para ela dar volume e também quero que, já que ela está com o volume mais alto, coloque naquele canal de música. Ele não tem essa lembrança da pergunta anterior. Tu acha que isso é um impeditivo, às vezes, para os chatbots, porque eles não lembrarem do que o usuário está falando? E como que a gente poderia resolver isso no futuro? Tu vê previsão de isso aí melhorar bastante com o tempo? Tá, essa é uma pergunta um pouco filosófica, tá? Mas eu vou tentar responder bem brevemente. Tem um cara que ele fala muito sobre isso, esse cara aqui, Paul Pangaro. Ele, inclusive, fala mal da Siri como exemplo de chatbot ou inteligência, justamente por conta disso. A Siri ela não tem capacidade de lembrar uma conversa. Tanto a Siri, o Google ele pode até lembrar, mas você tem que dizer para ele lembrar. E esse é um problema da indústria em si, de inteligência artificial. Lembrar a conversa, ter uma história compartilhada. Tem gente que diz que dá para resolver com redes neurais, porque tipo, os músculos têm uma rede de inteligência e aí eles lembram um pouco do movimento. Enfim, tem uma conversa mais subjetiva sobre isso. Mas, assim, esse é um problema da indústria e não é uma coisa tão simples de resolver. Uma maneira de resolver isso são com máquinas de estados. Se eu falar isso, você entende? Não? Existe um conceito, máquina de estado. Eu já li em algum lugar, quando estava vendo, principalmente as integrações entre a Alexa e o Google, tinha um esquema de conversa, que eles tentaram simular uma conversa entre Não. Já ouvi falar do Turing? Sim. Ele fala um pouco sobre isso, sobre máquinas de estados em si. É mais ou menos uma máquina que ela consegue ir entendendo se vai para frente, para trás, se para, se não faz nada, se chama o próximo processo, enfim.
são estados. Ela consegue processar estados por vez. A nossa mente em si, ela meio que acontece assim, sabe? Tipo, a gente não é um computador que consegue ter múltiplas threads, nem as threads em si, elas acontecem tipo, simultaneamente. Ela é tão rápida que dá a sensação que é simultânea. Mas existe lá um gerenciador lá, organizando tudo. E esse rolê não é, tipo, assim. Eu acho que os chatbots em si seria legal, mas para esse momento que a gente está vivendo hoje, o foco em si maior deveria ser em habilitar transações e facilitar a adoção dele. Até porque a gente precisa começar a confiar nessas coisas. Hoje eu confio no app cegamente. Eu consigo andar aqui na rua e eu confio nele. Eu pergunto o Google, ele me fala onde eu estou e por aí vai. Sendo que vai chegar num ponto que quando a gente começa a ver sobre inteligência artificial e automação, que a gente vai ver que não é a tecnologia, não é a inteligência artificial, é o humano. A gente precisa cada vez mais entender o humano como essência. Então, nos próximos anos, a gente vai começar a ver gente que é psicólogo, mas está trabalhando com análise de dados, começar a ver engenheiro que a formação dele tem tudo a ver com psicologia, com medicina, psiquiatria, para ver como é que vai ser. E vão começar a surgir outros debates mais filosóficos mesmo. Por exemplo, eu não quero citar e não quero posicionar o meu lado político sobre nada disso, mas se eu chegar aqui e falar sobre... Cara, tempinho atrás, se você fosse no museu, tinha um museu que a arte lá... Não é arte não, velho, é pedofilia. Não, mas aquilo é arte. E aí, é arte ou é pedofilia? É o quê? A gente não sabe se entender em relação a isso. E isso vai entrar em outras questões morais também, do carro autônomo, que está para vir. Tem o jogo lá do MIT, que é, você vai atropelar 2 pessoas, uma criança ou Obama. Qual dos dois você atropela? Se atropelar, a culpa é de quem? Por quê? Do desenvolvedor, da empresa do carro, do governo, de quem? Então, vão existir questões morais que a gente precisa resolver. Então, está vendo que é uma pergunta... Mais moral do que algo tecnológico mesmo. Isso. Eu tenho até um vídeo para mostrar, mas depois eu mostro. Se quiser conversar, estou por aqui. Temos mais uma pergunta aqui atrás. Olá, Marcelo. Oi. Bom, tu sabe que a IBM tem o Watson. Eles pegaram a Wikipedia, colocaram dentro, jogaram para o Watson reconhecer ela e colocaram dentro de um boneco um dinossauro verde e hoje ele, nos Estados Unidos, vende como água, né? As crianças compram, perguntam para ele, ele responde. E eles usam, grandes empresas hoje usam o Watson e eles estão começando a vender ele, entregar ele para pequenas empresas. De repente, eles não vão monopolizar essa área de chatbot, já que a tecnologia deles, segundo eles, é bem superior ao que se tem hoje, né? Porque eu não vejo como uma inteligência artificial, eu vejo como tu vai ali, produz, tu dá um FAQ para ele e ele lê o FAQ para ti, ele responde baseado nas questões que tu informou para ele. Já o que eles têm hoje no Watson, eles entregam o Wikipedia para ele, ele vai lá, te responde o que tu quiser. Mas não é uma inteligência ainda, é meio frustrante assim, tu saber que tem que colocar a resposta pro algoritmo te dar ela. Se tu perguntar uma coisa que não está ali dentro, ele não vai te responder. Mas por que isso é frustrante? Oi? Por que isso é frustrante? Tu não está me perguntando? Sim, mas é limitado. Tipo, se não tem alguém para inserir as respostas lá, ele não vai direto pegar, então, entendeu? É exatamente esse o ponto. Assim como você, a máquina também precisa aprender. E ela precisa ter inputs sobre o que é certo e o que é errado. Precisa ter exemplos para poder, aprender e conseguir andar nas suas pernas sozinhas. Foi legal ser citado o Watson, mas existem outras plataformas e outras tecnologias além do Watson. Na verdade, muito do que a gente vê do Watson é o que o time de marketing do Watson fala que ele faz. Eu não estou aqui para falar bem ou mal sobre o que a IBM faz e sobre o Watson especificamente. Mas aqui, se você pesquisar, tem um artigo do TechCrunch falando que vários grupos de investimentos já estão começando a questionar. Cara, eu investi 100 milhões aqui no Watson, cadê? Tem um artigo do Gizmodo falando sobre o Watson para health, saúde. Existem crianças com câncer que acreditam que o Watson vai curar elas e não cura. O Watson é muito bom em analisar grandes massas de dados e trazer algumas informações. Mas não é apenas inteligência artificial. Tem muita coisa ainda no mundo que a gente precisa se entender como humano para poder passar a ensinar uma máquina.
E é isso mesmo, tipo, a frustração da maioria dos clientes que a gente tem é exatamente essa sua. Cara, isso aqui não é inteligência artificial, preciso ficar ensinando, não sei o quê. Mas, cara, é isso, velho. Tipo, é uma criança, você tem que ensinar, tem que dizer o que está certo, o que está errado, dar mais exemplos. Ele vai errar e vai dizer se está certo ou não. Tem uma coisa que eu não falei aqui, mas tem a ver com o Pangaro, é um conceito que no Brasil é um pouco, para mim, é estranho, porque tem um rolê na tecnologia chamado cibernética. No Brasil, cibernética é associada a crime. Nos Estados Unidos existe uma linha de pensamento chamada Cybernetics, que já está chegando meio que tem uma discussão sobre sua terceira ordem. Basicamente é uma linha de raciocínio que já teve um conceito que é, cara, todo mundo na vida, sistemas, a natureza tem um objetivo próprio e ela consegue alcançar o seu objetivo a partir de feedbacks. Fotossíntese, cara, é um feedback da luz solar que faz um rolê lá. São feedbacks, são ciclos. E aquela fotossíntese impacta em outros sistemas. E aí vai gerando vários ciclos, por aí vai, uma cadeia. Inteligência artificial é exatamente isso. Ela tem que ter um objetivo e ter feedbacks para saber se está alcançando ou não seu objetivo. E pode ser muito ruim, porque o objetivo dela pode ser matar a gente. E aí? Como é que fica? Temos mais uma pergunta? Rodrigo, eu queria ver contigo assim, se tem alguma perspectiva ou tendência de uso de chatbots na indústria, dentro da indústria em si, como treinamentos, alguma coisa nesse sentido. Tem, essa é uma ótima pergunta. Inclusive, essa galera aqui está mandando muito bem sobre isso. O Slack, já ouviu falar do Slack? O Slack, na minha visão, ele vai ser tipo o SAP, mas para a mensageria corporativa. Eles vão agregar uma camada de serviços e vão trazer várias abstrações de vários processos, workflows internos, que podem ser resolvidos simplesmente com uma mensagem de voz. Então, se você já usou, já esteve familiarizado com isso, dá para você desde colocar, sei lá, você fez uma pesquisa, alguém respondeu, o bot lhe avisar que alguém respondeu. Ou você está analisando a camada de dados, ou você tem lá um servidor e está fazendo deploy, deu erro. O bot lhe avisa, por aí vai. Eu acho que para automação, eu estou dizendo indústria, mas veja em empresas como um todo, tá? Para empresas e para workflows de processos gerenciais, acho que vai ter um baita benefício. Agora entra naquele ponto que eu falei sobre a transformação digital. Eles só vão conseguir fazer isso se existir serviços que eles possam se integrar e conseguir fazer o que eles se propõem a fazer. Depois... Bacana. Dá para fazer muita coisa. Tem outra apresentação que eu falo um pouco sobre os cases no Slack. Tem um no Brasil que pouca gente fala, que se chama Paperbot. Basicamente, ele é um bot que fica acompanhando as discussões nos canais de Slack e no final de semana ele traz um resumo sobre todas as discussões. Foi feito aqui em São Paulo e ninguém fala sobre ele. Eu acho que ele é pago, uma versão dele. Dá uma olhada depois. Paperbot. Foi feito pela Score. SKORE.io. Meu nome é Camila. Olá. A gente já se falou primeiro. Eu queria saber, na verdade, assim, eu usava o canal do Facebook, lá do Messenger, muito para resolver problemas que eu não conseguia resolver nos canais de atendimento convencionais. Então, era algum problema que demorava para resolver, eu entrava lá, era mais rápido. E aí, eu não lembro, teve alguma empresa que eu entrei e tentei resolver um problema e tinha um bot lá. E aí eu não perdi o meu canal de comunicação. E, além disso, algumas outras empresas mandam essas mensagens com ofertas. Enfim, o bot ele ainda está evoluindo. Não são muitas empresas que já têm. Só que eu queria saber o que você acha da má implementação do bot poder... matar um pouco esse canal de comunicação. Porque, a partir do momento que eu começar a receber um monte de oferta, não conseguir mais utilizar como meu canal de atendimento, enfim, eu vou tentar matar aquilo lá, vou ficar brava de receber notificação. E isso, para o usuário, não para a empresa, mas para o usuário final, pode ser ruim. E aí eu queria saber da sua opinião, como que você acha que isso vai seguir aí no futuro. Beleza. Eu queria só relembrar o conceito do Gartner sobre o ciclo de inovação, ou hype cycle deles.
que é toda vez que a gente tem uma nova tecnologia, né? Tipo, tem aquela onda, não sei porque não está funcionando. Tem aquela onda lá de lançamento de produtos. E é o que eu falei, tipo, bots ainda estão subindo a camada de expectativas. Isso que você falou vai ser pior ainda, tá? Por isso que lá na comunidade, geralmente quando eu entro nesse tipo de discussão, eu recomendo procurarem outras empresas que já estão nesse... Eu não estou dizendo procurar a Take necessariamente, mas procurar empresas que já estão nesse rolê há mais tempo, porque elas já fizeram isso em outros cenários e elas podem te dar um caminho um pouco melhor para a implementação disso. Vão existir cenários que é o que eu falei, cara, se todo mundo está te procurando para fazer Y, por que tu está oferecendo X? E o contexto em si, que é aquele lance do micromomento, é muito difícil de a gente adivinhar. Por exemplo, se eu chegar na sua casa, 3 horas da tarde, bater na porta do seu quarto, você vai pensar que, tipo, opa, peraí, tem alguém querendo falar comigo. Mas se eu chegar na sua casa, 3 horas da manhã, e bater na porta, o que é que você vai pensar? Eita, peraí. Aconteceu alguma coisa. Então, o contexto é uma coisa muito difícil de a gente lidar. E isso é uma coisa muito nova. Ainda vão existir vários contextos. No dia que minha mãe chegar e disser assim, eu conversei com o bot aqui, pronto. Agora, o rolê já está melhor, porque minha mãe está dizendo isso. Então, ainda falta as pessoas entenderem isso cair na realidade delas. Coisa que o crioulo fala, assim, tipo, as pessoas elas não são más, elas só estão perdidas. E isso é uma nova tecnologia. Ainda falta ter um tempo de adoção e maturação. Eu acho que vai vir. Cada vez mais as coisas vão se tornar invisíveis e a conversa ela vai existir. Não estou dizendo que o nome tem que ser chatbot, até porque chatbot é um nome ruim para isso. Mas é um outro bate-papo. E é isso, galera. É isso, né? Ou tem mais dúvida? Tem mais perguntas, alguém? Temos tempo ainda. Vocês gostaram, galera? Foi legal? Eu fiquei meio calado, mas eu tentei trocar a ideia. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo. Obrigado, Caio. Palmas para ele.